Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos, nossos amigos do Judô, para mais um dia de curso de metodologia do treinamento aplicada ao Judô. Hoje a gente está na aula 4. Eu queria inicialmente agradecer a participação dos inscritos, os Sessens Kodanshas, os Sessens Yudanshas, os nossos queridos e esforçados Dangais, que estão participando desse curso com bastante entusiasmo, e tenho certeza que essa energia de vocês me motiva também. Nossa saudação especial aos nossos queridos e exemplos de atletas para atletas. Nós somamos mais de 700 judocas inscritos, e eu queria também agradecer hoje ainda não é sensei, né? O Felipe Rosário Bueno, já falei dele em outros cursos, mas eu tenho que destacar o nome dele, porque graças a ele houve toda a preparação técnica em termos de tecnologia da informática, e temos a possibilidade de ter o curso hoje, e tenho certeza, sem a participação do Felipe, esse curso não estaria sendo possível. Meu mais sincero agradecimento. E eu queria fazer uma menção especial também ao Sessem Ricardo Robson da Silva. O Sessem Ricardo Robson da Silva me procurou em janeiro, falando assim: olha, eu tenho alguns alunos aqui que vão fazer exame de faixa, para Shodan, faixa preta primeiro grau. Tem como você, Sessem Mirino, me passar, dar umas dicas para ele, passar um curso para ele sobre essa questão de estruturação de treinamento? Deve ser uns 15, 20 alunos. Eu falei, claro. Aí eu pensei, poxa, e por que não? Aí que eu fui provocado, né? Eu falei, e por que não ampliar também para alunos de outras academias, né? Amigos meus, eu ligo para algum amigo de academia, tem alguém que queira participar, tal, e a coisa foi crescendo numa boa avalanche de ideias, e hoje a gente tem aí quase 800 pessoas participando do curso. Então, vejam bem, eu queria destacar que esse otimismo, essa iniciativa do Sessem Ricardo Robson da Silva, fez com que inúmeras outras pessoas tivessem a possibilidade de termos acesso, a nos conhecermos e termos acesso a esse conhecimento. Então, é algo mais do que um agradecimento, é mostrar como o judô é grande. Bom, antes de começar, eu pensei nesses dias do seguinte: a gente, segundo o Sessem Ricardo me cutucou, aí eu fui para frente, aí os senhores se inscreveram, e então a gente está numa roda boa de coisas boas, de auxílio mútuo acontecendo. Então, eu pensei, e eu vou destacar para os senhores aqui, essa associação dos policiais militares portadores de deficiência do Estado de São Paulo. Eu sou associado a ela, e eu queria fazer um convite aos senhores. Essa é uma entidade de quase 30 anos, e ela se destina a auxiliar policiais militares que se acidentaram ou que tiveram algum tipo de sequela com relação a acidente de viatura, algum tiro que recebeu. Muitos são paraplégicos, né? E são mais de 1.200 policiais que são atendidos por essa entidade, que fornece fisioterapia, fornece cadeira de roda, fornece asilo dos policiais militares mais anciãos, ou seja, faz um processo de assistência, né? Então, eu queria, humildemente, comentar com os senhores se houvesse a possibilidade de algum tipo de doação, qualquer valor que seja, os senhores estarão ajudando. Por que eu falo dessa entidade aqui? Porque eu sou policial militar aposentado, e eu tenho um carinho especial, óbvio, né, pelos meus companheiros de farda. A gente costuma falar que são os heróis anônimos da sociedade, e eu acho que a gente poder ajudar com alguém que, em especial, ficou sequelado por algum tipo de trauma, algum tipo de acidente, seria uma possibilidade. Então, pode doar qualquer quantia, tá? Acima de R$ 1.500, acima de 2.000... Não, brincadeira. Então, tá aí ao longo do curso, ou lá no finalzinho depois, o Gregório vai colocar para nós no chat, mais uma vez, esses dados aí. Aí, seria essa ação filantrópica dessa onda do bem, que começou lá com o Sessem Ricardo, passou por mim, está passando pelos senhores e vai ecoar cada vez mais, né? Vamos lá, então.
Falando sobre o conteúdo programático, a gente já falou no primeiro dia sobre várias coisas, principalmente sobre o princípio da adaptação. No segundo dia, a gente falou sobre a periodização. No terceiro dia, eu falei sobre o princípio da especificidade. Eu falei sobre a carga de esforço, lembra? Volume, intensidade. Mas eu não consegui abordar o tema critérios de dosagem de carga. O tempo ficou pequeno, eu me estendi um pouco mais. Então, qual a estratégia que eu vou fazer agora nos nossos conteúdos? O que seria publicado, o que seria comentado, o assunto, nosso assunto da aula 5 da sexta-feira, estudo das capacidades físicas, ele vai ter que sair. O que eu falaria nesse assunto? O treinamento da velocidade, treinamento de força, treinamento de flexibilidade, ok? Eu vou tirar esse conteúdo porque praticamente esse conteúdo os senhores têm acesso na literatura mais facilmente do que essas outras informações que eu estou passando para os senhores, cuja literatura é um pouquinho mais restrita, né? Então, eu vou passar para a aula 5, o tema montagem dos treinos anuais, que é como que a gente tira, então, todo esse conjunto de ideias que a gente falou de periodização, princípio da sobrecarga e tal, e bota no chão, senão o ser sensível Tardelli vai ficar bravo comigo. E hoje, então, a gente vai falar sobre os critérios da dosagem de carga, ok? Então, eu fico com o compromisso aí de tentar organizar uma outra oportunidade, um outro curso, só para falar sobre essas capacidades físicas ligadas ao judô, tá? Vocês têm... Na aula de hoje, a gente vai abordar como que a gente constrói a carga, como que a gente fala para o aluno, você vai fazer 50 repetições e não 20. Você vai fazer na semana que vem, então, 50, eu vou aumentar tantos por cento na semana que vem. Eu vou dar parâmetros de como fazer essa progressão da carga, em termos quantitativos, ok? E eu acredito que essa aula, ela é pensando nesses 3 grupos, a iniciação, o adaptado, o competitivo e os veteranos, pensando nesses 4 grupos, eu acredito que esse assunto, ele seja mais restrito para aquele grupo que seja competitivo, para aqueles que treinam visando uma performance elevada para participar de competição. Não é um assunto muito adequado, não é adequado, é que ele é muito trabalhoso para fazer. E os senhores vão perceber que se a gente descer a minúcias também para o grupo de formação, não vai ser, o desgaste vai ser muito grande. E eu acho que o grupo de formação, como o CECEM comentou agora, o grupo de formação, a gente tem uma preocupação justamente na formação técnica, né? Para que ele encaixe bem o golpe, para que ele não crie vícios, para que ele faça bem o kuzushi, tsukuri, kake, para que ele tenha bons hábitos de judô. E provavelmente a carga de esforço, a dosagem de esforço, visando a uma competição, seja uma pretensão mais tardia do Sensei para com seus atletas nessa jornada de treinamento rumo a uma competição. Então, a aula de hoje se destina um pouco mais aos atletas competidores, provavelmente a partir de sub-15 para cima ou a partir de sub-18, tá bom? Só recapitulando um pouquinho o que a gente falou na aula passada, eu comentei na aula passada, e isso que eu queria trazer hoje, agora, para recapitular, que quando a gente faz a nossa periodização, a gente expõe aí a nossa temporada de 12 meses, de 6 meses ou de 4 meses, né, que é o mínimo que a gente pode ter pensando numa periodização, eu tenho a minha carga de esforço sendo composta por 2 variáveis, uma delas chamada volume e a outra delas chamada intensidade, certo? Só para a gente ter recapitular, o volume é aquela característica da carga relativa às quantidades. Sempre que eu faço muito, eu faço pouco. Sempre que eu treino muito, eu treino pouco. Sempre que eu treino um tempo maior ou eu treino um tempo menor, eu estou falando do volume dessa carga, ok? Então, as quantidades relativas ao número de série, o número de repetições, a quantidade de randores, tudo isso é volume, né? E nós comentamos como que o volume se manifesta ao longo de uma temporada. Nós percebemos que
o volume ele tem o pico de toda a temporada é atingido quando a gente tem o final da fase, da etapa específica do período preparatório. Ok? Então, a maior quantidade de Chikome, a maior quantidade de flexão de braço, de abdominal e tal, é atingida aqui no final da fase básica, tá bom? Atentem que eu não falei a maior quantidade de Randori, porque aquele Randori competitivo, aquela coisa toda, é um assunto que ele é mais posterior, né? Lembra que na fase básica a gente está pensando aqui na preparação física, né? Basicamente na preparação física dos nossos atletas. Depois do final da etapa básica, o volume sofre uma drástica e rápida queda, ok? Permanece baixo praticamente durante o primeiro terço do período competitivo. No meio do período competitivo, ele dá um pico, uma subida bem grande, e depois cai bastante e segue baixo até o período de transição, quando depois a gente vai começar uma outra temporada. E já a intensidade tem um comportamento muito distinto. Ela começa muito coadjuvante na etapa básica do período preparatório, para depois, a partir daí do início da etapa específica do período preparatório, a intensidade sobe e não desce mais. Né? Por que subir, crescer a intensidade e não diminuir mais? Porque são justamente esses exercícios patrocinados pela intensidade. O que é a intensidade, então? É a velocidade, é o ritmo, né? Então, altas intensidades, alta frequência de exercício é o que deve nortear a maior parte do treinamento. Se eu ficar treinando só exercício de volume elevado, exercício geral, eu não evoluo para a minha forma competitiva, que foi o que a gente comentou na aula 3, certo? Então, vejam que de todo o período de treinamento, de toda a temporada, quanto que a intensidade assume prioridade nos conteúdos na composição da carga, ok? Depois ela tem, no meio do período competitivo, uma leve queda, e aí ela sobe rumo à próxima competição principal, e depois diminui no período de transição, ok? Eu voltei com essa transparência aqui pelo seguinte, eu queria que a gente refletisse nessa manifestação de volume e intensidade, ó. Praticamente no meio do período competitivo, olha que coisa esquisita, né? Eu tenho um aumento do volume e eu tenho uma ligeira redução da intensidade. A que se deve isso? Qual o motivo, numa época que eu estou no período competitivo, muita intensidade, a preparação técnica já terminou, a preparação tática está em alta, né? Os exercícios específicos visando a competição, muita velocidade, muita força explosiva, e eu tenho um aumento de volume no meio do período preparatório. Como é que a gente podia explicar essa necessidade de aumento de volume? Olha, eu queria abrir, sim, para que a gente pudesse conversar sobre isso, mas o tempo nosso é pequeno e eu vou ter que já dar a resposta. A questão é a seguinte: por que vocês acham que no meio do período competitivo eu tenho, novamente, a intensidade que está mandando na composição da carga, o perfil da carga é de muita intensidade, e aí o que essa alteração sugere? É que eu vou fazer exercícios ao invés de fazer com altíssima intensidade, eu reduzo um pouco, eu faço com alta intensidade. De alta para altíssima intensidade é uma pequena redução, mas eu faço isso muitas vezes. Eu reduzo um pouquinho a intensidade, mas faço muitas vezes. O que fazer um exercício com alta intensidade e muitas vezes vai proporcionar no meu organismo?
Desgaste ou outra coisa? Sim, vai proporcionar muito desgaste. Então, o sistema todo, a periodicidade toda, está composta para que, no meio do período competitivo, eu tenha aqui, provavelmente, 1 ou 2 semanas de treinamento forte demais. Treinamento intenso, porque tem que ser específico, muita velocidade, alta especificidade, muita potência, mas treinando muito, muito forte, com muitas repetições. Então, isso vai fazer com que o desgaste do meu atleta seja muito grande. E aí vejo que o volume diminui bastante. Ou seja, quando eu tenho um desgaste muito grande, o que estou almejando com isso? Uma recuperação e uma supercompensação na época competitiva. Então, vejam bem, se eu tiver esse desgaste aqui, eu tenho a necessidade de ter o desgaste e, nos dias posteriores aqui, reduzir um pouquinho a carga para patrocinar a recuperação, o processo anabólico, ok? Então, essas semanas do período competitivo, elas são cirúrgicas, elas têm que ter uma precisão imensa, porque se eu fizer um desgaste adequado nesse meio do período competitivo, mas não compor bem os treinos posteriores, eu vou ter uma dificuldade grande, que é o fato de não orientar bem a recuperação. Perceberam como as coisas estão encaixadas? O princípio da sobrecarga se manifestando de forma macroscópica aqui? Perceberam? Então, esse é o motivo da gente ter uma pequena redução da intensidade e um aumento grande do volume, que é o quê? Causar grande desgaste no meu atleta. Tem um sensei, o sensei Bagé, eu gosto muito dele, daqui de São Paulo, que ele faz um treino, quando está perto da competição, em que na cabeça dele é uma meta, vamos dizer assim, é um critério a ser atingido. Ele faz uma semana de 8 randores, 8 ou 10, eu não lembro bem. Mas são randores puxados, muito puxados. E o feeling que ele tem é assim, quem conseguir passar por essa semana de 8 randores, ou de 10 randores puxados, vai estar bem no campeonato. Ele está certo nessa percepção? Sim, porque, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um treinamento muito puxado, ou seja, ele está promovendo uma semana de desgaste aqui, né? O desgaste é grande. Ele deve orientar na semana seguinte alguns treinamentos mais leves, né? O treinamento mais leve no período competitivo é tirar só o couro de um braço, ou seja, do outro braço eu preservo, ou seja, é dentro desse perfil de treino puxado. As cargas seguintes são mais leves para orientar novamente esse desgaste, orientar uma recuperação e uma supercompensação justamente lá na competição. Ok? Viu como as coisas vão se encaixando? Agora, eu queria fazer um exercíciozinho com os senhores aqui, ainda sobre volume e intensidade. Aliás, eu falei isso ontem, mas eu vou reforçar. Quando eu planejar um treinamento, quais as regras para esse treinamento que eu tenho que usar? Por exemplo, se eu estou nesse dia aqui, nesse dia aqui, final do mês 1 aqui, aqui eu estou nesse... E eu vou fazer um treino hoje, né? Na verdade, eu não programo o treino hoje para fazer hoje. Eu programo o treino anteriormente, na semana anterior, para executar. Então, no dia adequado para programar o treinamento desse dia aqui, qual é a regra básica? Eu olho para cima. O que eu tenho da curva de intensidade e o que eu tenho da curva de volume me esperando para hoje? Me esperando para esse dia. Qual é o perfil da carga de exercício de hoje? Vai ser mais intenso ou mais volumoso? Nesse caso, vai ser mais volumoso e menos intenso. Ao passo de que, se eu chegar num treino, planejar um treino no final da fase específica, qual o perfil da carga desse treino? Vai ser de alta intensidade, talvez aí uns 80%, pensando que aqui seja 100%, 100%, vai ser quase aqui uns 75%, 80%,
de intensidade e o volume vai ser mais reduzido. Perceberam? Essa regra ela é básica para nos orientar para a composição de conteúdos para o treino e a composição de carga, ok? E agora a gente vai fazer um treinamentozinho aqui. Eu gostaria que os senhores até participassem abrindo o microfone, mas devido ao fato da gente estar gravando a aula, não vai haver essa possibilidade, tá? Um outro dia a gente interage um pouco mais nesse quadro, mas é um exercício bacana para fixar algo tão importante que é entender o que é volume, o que é intensidade. Vamos lá, então. Entendo aqui o tipo de treinamento ginástica de fortalecimento, aquele que está solto. São as flexões de braços, são as barras, são as corridas, são os abdominais, os agachamentos, ok? Todos esses exercícios calistênicos que a gente faz no judô e faz bastante. Quando eu quiser aumentar o volume desses exercícios, dessa ginástica de fortalecimento, o que eu posso variar? O que está ao meu alcance do treinamento para eu variar volume de treinamento nesses tipos de exercícios? Por exemplo, desculpe se por acaso quem está vendo no celular, a letrinha está pequenininha. Seria aumentar as repetições e aumentar o tempo de execução do trabalho. Então, se eu quiser aumentar o volume de treinamento desses exercícios típicos, né, de exercícios calistênicos, eu posso aumentar as repetições e aumentar o tempo de trabalho. Outra possibilidade também é aumentar a quantidade de séries. Se eu aumento repetição, tempo de trabalho e série, eu aumentei o volume. Se eu quiser diminuir o volume, eu diminuo as repetições, diminuo o tempo de trabalho desse exercício e diminuo também as séries. Se eu quiser aumentar ou diminuir a intensidade de treinamento, a intensidade desses exercícios de fortalecimento. Quais os recursos que estão à minha mão em termos práticos? Eu posso aumentar ou diminuir a velocidade em parte do exercício ou em todo o exercício, ok? Por exemplo, estamos fazendo o Chikome, 20 repetições. Uma coisa é fazer o exercício 20 repetições seguidamente, e outra coisa é fazer 10 primeiras repetições em velocidade normal e as 10 últimas em velocidade rápida. Perfeito? Quando eu aumento a velocidade das 10 últimas repetições, eu aumentei a intensidade desse treinamento, ok? E, obviamente, todo o aumento de ritmo, todo o aumento de frequência de execução será um aumento de intensidade, tá bom? Lembrando aqui também que a intensidade, ela não é somente o aumento de velocidade, ok? Então, foi o que eu comentei na aula passada. Vamos supor que eu faça um treinamento de Uchikomi de 4 séries de 20 repetições. 4 séries de 20 repetições, ok? Com 1 minuto de descanso. Eu estou fazendo 1 minuto para ter um cálculo fácil. 4 séries de 20 repetições em 1 minuto. Eu vou fazer 80 repetições, certo? Se eu diminuir o tempo de descanso, se eu diminuir o tempo de descanso de 1 minuto, passar para 30 segundos, mantendo as 4 séries e mantendo os 20 exercícios. Eu vou fazer as mesmas 4 séries e as mesmas 80 repetições, mas eu mexi no descanso. De 1 minuto, passei para 30. Essa alteração do descanso é alteração de intensidade. Reduzir o descanso significa aumentar a intensidade. Reduzir o descanso significa aumentar a intensidade. Então, eu fiz essa pequena alteração e um exercício com intensidade tal, teve a sua intensidade aumentada porque eu mexi apenas no descanso, ok? Vamos passar. Uchikomi. Como é que eu posso aumentar o volume de um Uchikomi? De uma forma muito parecida, né? Aumentar a quantidade de repetições, aumentar o tempo de duração do Uchikomi. Então, por exemplo, na aula de hoje, a gente vai passar 45 minutos, 1 hora só fazendo o Uchikomi. Se eu aumentar para 1 hora e 15 fazendo o Uchikomi, essa variável, tempo de execução de Uchikomi, numa sessão de treinamento, foi aumentada. Eu aumentei o volume de treinamento. Obviamente, se eu conseguir aumentar também com a quantidade de entradas realizadas no Uchikomi, eu estou controlando também o volume de treinamento,
o volume do Uchicome, tá bom? E o aumento das séries também, né? E a intensidade? Como é que eu aumento a intensidade do Uchicome? Com o aumento da velocidade dos estímulos e, como eu comentei anteriormente lá, com a redução dos intervalos de descanso, tá bom? Lembra que ao longo de uma temporada competitiva, eu tenho a variação do volume e a variação da intensidade. E eu tenho que saber jogar, eu tenho que saber aumentar e diminuir o volume e intensidade das minhas cargas, porque essa variação ela é muito grande ao longo da temporada. Como é que eu vario o volume e intensidade no Randori? Maior número de passagens, né? Então, se eu tiver mais gente treinando, eu vou ter mais parceiros. Então, eu tenho mais oportunidades de Randores, de lutas, maior número de passagens, ok? Se eu não tiver, por exemplo, se eu só tenho 8 atletas que treinam nesse treino meu, eu só tenho 8, né? Então, eu faço rodízio entre eles e terminando essas 7 lutas, né? Eu faço algum Randori, se eu quero aumentar o volume de treinamento, meio que combinado, né? Colocando uma nova tarefa, uma nova missão, uma nova exigência nesse novo Randori agora. Tipo, agora vocês vão continuar fazendo o Randori, só que quando eu chegar na metade, inverte. Só um aplica e o outro só vai defender. E aí a gente vai aumentando o número de passagens, caso eu não tenha muitos atletas, ok? E o maior número de duração das lutas. Lutas de 5 minutos, lutas de 6 minutos significam lutas de um volume maior e lutas mais curtas significam lutas com um volume menor. Lembre-se, quando eu falo em luta de menor duração, e eu não estimular a velocidade, maior ou menor duração é volume. Quando eu reduzo o volume, eu estou criando a expectativa de que a velocidade também vai aumentar, porque lembra, volume e intensidade são geralmente inversamente proporcionais. Então, na medida que eu vou diminuindo o tempo de luta, 5, 4, 3 minutos de luta, eu tenho que paulatinamente aumentar também a intensidade dessa luta. Porque se a gente deixar somente ocorrer a redução do volume, e não destacar que isso precisa ser feito, esse exercício de Randori precisa ser feito com rapidez para atender a exigência da intensidade, eu perco a finalidade do treino. E como é que eu posso aumentar a intensidade do Randori? A maior velocidade de execução das lutas, quer ver? Começou o Randori, vamos pensar que a gente quer aumentar a intensidade. Eu fiz esse treino e foi muito interessante. Randori, Hajime, 10 segundos, 30 segundos de treino de kumikata, de pegada, tal. Terminou esses 30 segundos, aí começa o Randori propriamente dito, com os 2 atletas entrando. Eu vou ter um desgaste na minha mão e ainda eu vou ter que continuar mais 3, 4, 5, 6 minutos fazendo o Randori. Ok? Então, percebeu como existem inúmeras possibilidades de composição disso, né? E como eu comentei, se eu quiser aumentar a intensidade do treinamento de Randori, eu posso diminuir os intervalos entre os combates, ok? Então, mas só uma ressalva. Geralmente, no início da temporada, a gente faz aquele sistema de Randori de rodízio, não é verdade? Que eu faço Hajime, treina, mate, cumprimenta, troca, Hajime, sem intervalo de descanso. Percebe? Eu tenho certeza que todas as academias fazem esse tipo de sistemática de rodízio. Agora, percebam bem, essa sistemática de rodízio sem descanso, ela privilegia o quê? O volume ou a intensidade? Ela privilegia o volume. Não, peraí, a minha pergunta não foi muito adequada, não, peraí. A sistemática de fazer rodízio sem descanso, ela me fornece condições de melhorar a velocidade ou de melhorar a resistência? Agora a pergunta melhorou. Veja bem, se eu faço esforços seguidos, vários Randores sem descanso, há uma tendência natural da minha velocidade decair. Se ela decair,
eu vou fazer os exercícios do doravante mais lentos. Como é que eu espero ter uma especificidade, uma transferência de velocidade se eu estou executando os exercícios lentamente? Né? Então, esse método de Randori, ele é muito bom de treinar sem descanso, mas ele é uma sistemática um tanto quanto de exercício geral para especial. De geral para especial. Por quê? Porque eu praticamente treino com essa dinâmica a resistência e não a velocidade, porque o cansaço ele vai ser progressivo e aí eu reduzo a minha velocidade e eu não treino velocidade. Agora vocês vão perguntar assim, mas eu consigo manter a velocidade o tempo todo. Então, provavelmente, é que o seu nível de aptidão está muito superior ao nível de aptidão dos atletas com quem você está fazendo esse Randori. Tá bom? Quando a gente colocar atletas do seu nível, vamos ver se a gente consegue fazer as 5, 6, 7, 8 lutas sem descanso, mantendo um alto padrão de velocidade ou até tentando aumentar a velocidade nas últimas 2 ou 3 lutas. Perceberam? Então, na medida que eu vou evoluindo na temporada, eu vou inserindo intervalos entre as lutas para que eu possa dar um descanso maior, para que o meu atleta entre mais recuperado para a próxima luta, e a partir daí eu exija mais intensidade dele. A próxima luta agora, vocês já descansaram 1 minuto, agora é treinar rápido, treinar forte, aplica bastante golpe, tal. Ok? Tá bom? Vamos lá. Em termos de treino de musculação, por exemplo, como é que eu aumento o volume? Sempre que eu aumentar as repetições, sempre que eu aumentar a quantidade de séries, eu aumento o volume. Como que eu aumento a intensidade no treinamento de musculação? Sempre que eu aumentar o peso. Aumentei o peso que eu vou levantar, eu aumentei a intensidade. E o tempo também de descanso, né? De recuperação, é uma variável de intensidade. Diminuir o tempo de descanso entre as séries de musculação, aumentou a intensidade. Como é que eu treino agilidade, né? Se o indivíduo fizer exercícios ágeis, fizer uma maior quantidade de exercícios ágeis com agilidade, eu vou, obviamente, adaptar a agilidade, certo? Então, como é que eu posso prever a agilidade na minha competição-alvo se eu não estimulo o organismo a isso, ok? Então, eu tenho que dar maiores estímulos, maior quantidade de estímulos de agilidade. E como é que eu posso mexer na intensidade do treinamento de agilidade? Na diminuição do tempo de exercícios. Perceba bem aqui agora, ó. Como é que eu posso aumentar a intensidade? Diminuindo o tempo de exercícios. Se eu quiser um treinamento de agilidade máxima, de velocidade máxima, eu não posso dar um treino de 5 minutos de duração. Ok? Então, se eu pretender uma agilidade máxima, acho que tem um microfone ligado, diria só um cuidado especial. Então, se houver, então, essa diminuição do tempo de exercícios, obviamente, o perfil de velocidade nesse exercício, nessa série, vai ser maior, ok? E desculpa, está escrito errado aqui, a elevação da velocidade e do ritmo durante essa execução, tá certo? Então, essas são condições que a gente cria para aumentar a intensidade em exercícios de agilidade, exercícios de velocidade. E no treinamento técnico, né, o aumento das repetições dos gestos específicos, seja global ou isoladamente. Então, toda vez que eu aumentar as repetições, eu estou aumentando, ou sempre que eu aumentar o tempo que eu dedico ao treinamento técnico, eu estou aumentando o volume. Então, hoje na minha sessão, eu dediquei 14, 15, 20% da minha sessão de treinamento para treinamento técnico. Quer que seja golpes, quer que seja Kaioshiwaza, quer que seja para falar sobre regras de judô, né? Tudo isso é treinamento técnico. Quanto tempo eu destinei na minha aula? Toda vez que eu aumento o tempo de
de destinação a tempo técnico, eu aumento o volume de treinamento em termos a treinamento técnico. E como é que eu modulo a intensidade do treinamento técnico? Maior velocidade de execução dos movimentos específicos do desporto em treinamento. Maior velocidade de execução, ou seja, ele tem que ter contato com a velocidade. O judoca tem. A velocidade é uma capacidade física de muita coordenação motora. Então, esse treinamento que precisa ser feito ao longo do tempo é elementar. O treinamento de velocidade, ele parte dessa melhor coordenação. Então, é um treinamento neural para que os músculos executem, tá certo? Então, o CC tem que exigir essa velocidade. Passar parâmetros de tempo, passar parâmetros de repetições. Por exemplo, senhores judocas, a gente vai tentar fazer 1 minuto de repetições, tem que bater 40 entradas, hein? Em 1 minuto tem que bater 60 entradas em 1 minuto. E aí você coloca alguns parâmetros para eles irem atingindo, ok? E também a modulação da intensidade no treinamento técnico pode ser obtida por meio da redução das pausas de recuperação entre as séries de exercícios, que foi algo que a gente comentou anteriormente já. Tá bom? Espero que com esse quadro aqui ter reforçado um pouco a aplicabilidade na prática, né, desse perfil de cargas, o volume e a intensidade. Tá bom? Deixa eu ver uma outra questão. Eu comentei com os senhores, acho que na aula 3, se eu não me engano, na aula 2, sobre periodização, e aí a gente volta nesse quadro clássico aqui, do Matveyev, da periodização, com grandes variáveis de volume e intensidade. Uma questão que eu comentei sobre isso, mas eu passei rapidamente lá na periodização, foi que essa periodização de Matveyev, ela não é muito utilizada ultimamente por atletas de alto nível. E eu dei essa dica já, né? Por quê? Porque o atleta de alto nível, ele tem muitas competições ao longo do ano, E esse modelo de Matveyev, ele é mais próprio para 2 finalidades básicas. Primeiro, alto ou altíssimo rendimento em 1 ou 2 competições-alvo, ok? E ele também é fascinante para a formação de atletas, porque ele destina um tempo bem grande aqui na etapa básica do período preparatório para correta aprendizagem do gesto motor, ok? Então, ele é um sistema muito bem utilizado e aproveitado para formação e mesmo para quem quer competir. Agora, quando o calendário de competições ele é muito fracionado, e é o que acontece bastante nos nossos calendários estaduais, né? Aí a gente vai fazendo algumas adaptações. Por isso que eu jogo essa possibilidade que eu estou comentando esse assunto com os senhores. O atleta de alto nível, ele já sabe fazer todos os golpes, ele domina muito bem os golpes, né? Um bate-papo um dia com um atleta que foi campeão na sua época, e fala para ele, então, eu vi um vídeo, procurem no YouTube, uns vídeos do CC Lofrei Shiozawa, ele já era Kodansha, já, ele demonstrando, no início de um campeonato, alguns golpes. Senhores do céu, que maestria com que ele entrava aqueles golpes. É um vídeo antigo. Ele já com mais idade, ele entrava 1, 2 vezes para demonstrar as fases do golpe e projetava. Não sei se alguém viu esse vídeo, se tiver visto, até peço para colocar no nosso grupo de WhatsApp lá, para você ver a maestria com que ele entrava, porque foi algo, a gente chama de engrama, né? É essa memória de todos os detalhes que o nosso cérebro conseguiu assimilar. E o judoca competitivo, ele treinou muito, então ele já dominou tudo isso. Então, provavelmente, eu não preciso, para um judoca competitivo, retomar na próxima temporada toda uma fase básica, toda uma etapa básica do período preparatório. Então, por exemplo, se eu disputei um campeonato aqui, a próxima temporada eu não preciso recomeçar
com exercícios gerais, com exercícios de muito volume, eu já encurto essa etapa básica da fase da temporada seguinte, ou se for o caso, fazendo o teste, viu que o pessoal está bom, já parte para uma específica, viu que o pessoal está melhor ainda, já parte de uma proposta do meio da específica aqui, e dando chance de aumentar a fase específica e a fase competitiva, que é quando eu treino muita intensidade. Tá bom? Senhores, isso aqui tudo era meio que recapitulação da aula passada, mas eu acabei me estimulando um pouquinho mais, porque a gente vai... Esse é o assunto da aula de hoje. Então, até agora, quanto tempo foi? Foi meia hora, quase uma hora de bate-papo. Foi eu tentando destacar algo que não foi abordado na aula passada, não menos importante, mas esse é o assunto da aula de hoje. Vejam como tem muita coisa. Quem quiser entrar por essa área de planejar seu treinamento, precisa estudar muito. Esse curso, essas 7h30, são uma cerejazinha do bolo que os senhores têm que degustar, tá bom? Vamos lá falar, então, agora sobre a quantificação da carga de exercício. Vamos lá. Eu já tinha mostrado esse quadro para os senhores sobre as semanas de treinamento, né? Então, eu tenho aqui alguns dias de treinamento, eu tenho na linha vermelha a variação de desgaste, recuperação e supercompensação, e eu tenho nas setinhas aqui representadas os estímulos que foram submetidos os atletas durante seus treinamentos. E aí, o que eu comentei com os senhores? Que existem estímulos leves, existem estímulos de médio para forte, e esses médio para forte condicionam, e estímulos muito fortes podem causar danos, certo? E foi essa nomenclatura que eu usei. Leve para forte pode causar dano. Hoje a gente vai falar, então, como que a gente pode chamar, como que a gente pode nomear esses treinos, então. Então, o treino médio para forte tem um nome. O treino levezinho de recuperação tem um nome. É esse nome que a gente vai falar nessa transparência. A carga de treinamento tem duas finalidades básicas. Ou ela vai me recuperar, ou seja, eu fiz um treino ontem, eu fiz um treino semana passada muito puxado, fiz treinos semana passada muito puxado, então, no dia seguinte ao treino puxado, ou na semana puxada, ou na semana após treinos puxados, eu vou aliviar um pouquinho o treino. Então, eu vou compor esses treinos, o perfil desses treinos será de cargas recuperativas, ok? E a outra finalidade das cargas de treinamento é aquela de quebrar a homeostase, de gerar desgaste para eu ter a recuperação e a supercompensação. Então, a carga é voltada para uma recuperação, para agilizar a minha... Eu vou fazer o gesto de frente, né? Desgaste, recuperação, supercompensação. Então, as cargas de estímulo, elas vão proporcionar o desgaste. Cargas de estímulo para proporcionar desgaste. E as cargas recuperativas, elas vão auxiliar na velocidade dessa recuperação do desgaste anterior, ok? As cargas recuperativas, elas têm basicamente esse nome aqui que eu vou... aliás, desculpa, as cargas recuperativas, elas não têm uma subdivisão, ok? Mas as cargas de estímulo, que causam quebra da homeostase, que causam o desgaste, elas têm dois tipos. As chamadas cargas ordinárias ou cargas comuns, né? Ordinário significa comum, ok? As cargas ordinárias e as cargas de choque. As cargas ordinárias promovem um desgaste, e um desgaste, assim, bem não muito agressivo, compatível, ok? Agora, as cargas de choque já promovem um desgaste muito maior. Ok? Então, é a diferença das cargas de choque da carga ordinária é a amplitude do desgaste. As duas causam desgaste. Uma um pouquinho menos, a outra um pouquinho mais. Tá bom? Vamos lá. As cargas de recuperação, qual é o nome delas? A literatura resolveu nomeá-las de carga esses números aí só. Então, eu não falo mais agora, a partir de agora, carga leve,
carga fraquinha, carga pega leve. Não, eu falo que as cargas de recuperação são as cargas que vão de 0 até 60%, ok? Então, essa nomenclatura de 10%, de 20%, entendam bem, não tem nada a ver com um percentual matemático, tá bom? Não tem nada a ver. Não é, eu vou fazer 40% do que eu posso, então eu vou fazer 30% do meu volume máximo de oxigênio, eu vou fazer 50% de repetição da flexão de braço. Não. Isso aqui, 60, esse percentual aqui, na verdade, ele tem a ver com quanto que vai exigir de mim essa carga aí. E a gente padronizou que os desgastes, eles acontecem com carga de 70% para cima. Então, tudo que for abaixo de 70%, as nominais, as cargas denominadas 60%, 50% até 0%, são as cargas recuperativas. Isso aqui é um pouquinho novo, né? Não existe carga de 51%, pelo menos o nome delas, ok? Não existem cargas de 43 ou 37. São sempre, eu tenho então 7 cargas aqui, ó. 7 cargas aqui, que são as cargas de recuperação. Ao invés de denominá-las descanso, ao invés de denominá-la, faça exercícios leves, faça um pouquinho mais leve, ou então, olha, faça um ticome leve e tal. Ao invés de dar esse nome para elas, a literatura denominou-as de carga de 50, 60, 70, ok? E as cargas ordinárias, que dão desgaste, né? Antes de falar da carga ordinária, só lembrar que as cargas de recuperação são aquelas cargas que se preocupam em facilitar, em acelerar, em promover a recuperação depois do desgaste que aconteceu, ok? Então, essas cargas aqui, elas têm esse poder anabólico, esse poder de construção, de recuperação da carga de esforço após o desgaste. E as cargas de estímulo, as ordinárias, como é o caso, elas são cargas que vão causar desgaste, como eu comentei. E o nome delas é carga de 70%. Então, as cargas de 70% são aquelas cargas que promovem desgaste, ok? Quando eu quero promover um desgaste maior, eu uso as chamadas cargas de choque. E essas cargas de choque, elas recebem o seguinte nome. Até a aula passada eu chamava de cargas forte, carga muito forte, carga de médio para forte, não é verdade? Hoje eu vou chamá-las de cargas de 80%, 90% e 100%. Tá bom? Então, a partir de hoje, vamos mudar para cá. Ó, vai ficar mais fácil da gente ver aqui. Ó. A partir de hoje, quando eu falo para os senhores, lembra aquele quadrinho, né, que eu fiz na aula passada e mostrei agora? Dá um treino médio aqui, dá um treino forte aqui, dá um treino recuperativo aqui. Eu vou denominar, eu vou chamar o perfil dessas cargas de carga de 80%, carga de 90%, carga de 100%, porque teve muito desgaste. E a carga que vai recuperar são as cargas recuperativas, né? São as cargas de 60% para baixo. Então, como é que foi o perfil dessa carga aqui? Foi uma carga de 90%, de 100%? Não, porque ela orientou a recuperação. Foi uma carga menor, foi uma carga recuperativa. De quanto que deve ter sido aqui? 60%, 50% e 50%. Ou seja, cargas de 60% para baixo são cargas recuperativas, tá bom? Aí a gente entra na semana seguinte, em que teve esse tipo de carga aqui, ó. Uma carga média, né? Média para forte, ou seja, uma carga forte, ó, e depois uma carguinha recuperativa. Com essas cargas eu consegui ter um desgaste, uma recuperação e uma supercompensação. Como é que eu vou, doravante, chamar essas cargas aqui? Por exemplo, essa aqui vai ser uma carga de 70%, uma carga ordinária, que promoveu o desgaste. Essa aqui promoveu bastante desgaste, seria uma carga talvez de 90%. E essa carga aqui, recuperação 20%. Ok? Perceberam? Então, daqui para frente, a gente vai chamar as cargas, não mais de cargas leves, pesadas, árduas, tal, mas a gente vai chamá-las por esse nome, ok? E só para relembrar, só para fixar um pouquinho mais, eu abro novamente aqui, as cargas recuperativas são as chamadas
as cargas de 0 até 60, as ordinárias 70% e as cargas de choque 80%, 90% e 100%. Tudo bem? Relembrando só que essa noção de 100%, de 80%, de 60% é mais ou menos assim. Quanto que eu vou me doar, quanto que eu vou me esforçar para fazer esses exercícios, tá? Não tem nada a ver com percentual do que eu vou fazer hoje. Tá? O perfil do treino vai exigir quanto de mim? 100%, 90%, 80%, então eu terei uma carga de choque. O treino de hoje vai exigir quanto de mim? Uns 70%, eu tenho uma carga ordinária. E as duas promovem queda de homeostase, promovem desgaste. E essas outras aqui promovem a recuperação. Tá bom? Eu acho que ficou algo novo. A aula de hoje vai ser um pouco pesada em termos de novas informações. Eu peço desculpas, mas realmente é necessário. Bom, vamos lá. Esse nome feio aí, que muito graduado em Educação Física tem trauma até hoje, é a palavra microciclo. Mas eu vou tratar hoje, como aqui o curso é um pouco mais didático, ele não é muito tecnicista, eu vou falar para vocês hoje que esse tal de microciclo é um tempo que dura geralmente 7 dias. Então, quando eu programo 7 dias de treinamento, uma semana de treinamento, né? E geralmente é uma semana comercial. Aí ela começa na segunda-feira e termina no domingo. Então, eu chamo esse período de 7 dias, eu chamo de microciclo. Tá bom? Por que microciclo é um ciclo pequeno? Eu vou mostrar onde que está esse ciclo pequeno. Vocês vão entender, vai ser fácil. E o que o microciclo faz? Ou seja, nessa semana de treinamento, eu posso ter uma curva de desgaste, recuperação e supercompensação numa mesma semana. Então, eu planejo os treinos no início da semana, no meio da semana e no final da semana, para que eu tenha o ciclo de desgaste, recuperação e supercompensação acontecendo em 7 dias. Ou eu posso ter um microciclo, ou uma semana só de desgaste. Eu coloco cargas predominantemente de choque, então eu vou ter desgaste, um pouquinho de recuperação, ou seja, eu não consegui supercompensar ou recuperar. O perfil dessa semana foi de desgaste. Ou eu posso ter uma semana recuperativa. Eu posso ter cargas de recuperação, cargas leves, cargas de 60 a 0, né, por cento, que ou predominante de 60 a 0%, que orientem, não o desgaste agora, mas a recuperação. Então, dependendo do perfil do que acontecerá na performance do meu atleta, orientado pelas cargas, eu vou ter alguns tipos de microciclo. Vamos falar do microciclo mais comum que tem. É um microciclo chamado ordinário. Lembrando que ordinário aqui eu estou utilizando com o sentido de comum, tá bom? Ordinário é algo comum. Vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, um quadro em que eu tenho a carga de trabalho, aqui é o nome do meu dia de treinamento, da minha sessão de uso perfil. Se eu vou fazer um treino puxado ou um treino leve. Lembrando que treino puxado são treinos de 80, 90, 100. Treino puxado, bom, mas não tão puxado, 70%, e depois as cargas recuperativas. Aqui seriam os dias da semana. Para evitar segunda, terça, quarta, quinta, eu vou colocar dia 1, dia 2, dia 3 e assim vai, ok? Qual é o perfil de uma semana de treinamento? Qual é o perfil de uma semana de treinamento ordinária? Qual é o perfil de uma semana de treinamento ordinária? Essa aqui, ó. No primeiro dia, eu tenho uma carga de treinamento de 70%, seguida por outra carga de 70% e outra carga de 70%. Depois eu tenho, nos 4 dias finais, cargas recuperativas. 60%, 50%, 40% e 20%. Completando, então, o 7º dia. Então, qual que é o perfil dessa semana ordinária? Eu tenho um período aqui de 3 dias com cargas média para forte, são cargas de 70%, são cargas que causam desgaste. E eu pretendo aqui que haja um acúmulo do desgaste. Depois, eu sigo com um período de 4 dias com cargas mais recuperativas, de 60 até 20. Tem gente que no domingo não treina, aqui seria 0, ok?
O que eu pretendo com essas cargas recuperativas? Desgaste? Não. As cargas recuperativas vão orientar a recuperação. Veja bem qual que seria a linha agora daquele desgaste, recuperação e supercompensação que a gente aprendeu no princípio da sobrecarga. Seria esse aqui, ó. Se eu calculei bem a carga se eu calculei bem o perfil do que eu quero hoje e ajustei bem a quantidade, o volume e a intensidade de exercícios para esses treinos aqui, se tudo der certo, o que deve acontecer? O meu atleta treina, se desgasta. Quando ele chegar no segundo dia de treino, ele não recuperou completamente nem supercompensou. Eu coloco um outro treino nele, para que ele se desgaste novamente e de forma acumulativa somem-se os desgastes. Aí ele entra para o terceiro treino da semana, com outra carga ordinária, e ele não se recuperou completamente e nem supercompensou. Tá? E eu promovo um terceiro desgaste consecutivo nele, e que de forma acumulativa com os outros dois, gerou um nível de desgaste bem maior que ele tinha anteriormente, por exemplo, na segunda-feira. Só que o treino Então foi segunda, terça, quarta. Só que o treino da quinta, da sexta, do sábado e do domingo tem um perfil recuperativo. E aí eu vou podendo recompor a minha aptidão, de forma que quando chegar ao final da sessão, quando chegar ao final da semana, eu supercompensei. Estão vendo a palavra microciclo? O que é ciclo, né? É um sobe e desce, é um vai e volta. Então, esse microciclo, esse pequeno ciclo de desgaste, recuperação e supercompensação, eu quero que aconteça nessa semana. Então, esse é o meu menor ciclo, a minha menor variação de desgaste, recuperação e supercompensação que a metodologia do treinamento compreende. Por isso é que chama microciclo, é o pequeno ciclo de desgaste, recuperação e supercompensação. Ok? E aí, a gente vai dar continuidade. Na semana seguinte, o meu atleta já supercompensou um pouquinho. Quer que seja supercompensou, quer que seja em resistência muscular localizada, ele já supercompensou em força de braço, ele já supercompensou em exercícios abdominais, ele já consegue fazer mais utcomes, ele consegue fazer mais, resistir mais aos... Porque houve uma supercompensação. Então, ele já é um outro atleta para a semana seguinte. E as cargas na semana seguinte precisam ser replanejadas. Ok? Essa semana de microciclo, ela é microciclo ordinário, é a mais comum que a gente tem. Agora, parênteses nisso tudo que eu estou comentando. Eu estou expondo para os senhores uma realidade, novamente, para quem se destina a essa aula de hoje, o pessoal competitivo. Provavelmente do sub-18 para cima. Ok? Que são os indivíduos que têm uma frequência de treinamento mensal bem mais elevada. Se eu tiver um sub-18 que treina 3 vezes por semana, e os senhores quiserem aplicar essa metodologia aí, que resposta eu dou para os senhores? Primeiro, será que treinando 3 vezes por semana, qual é o nível de expectativa que eu crio para a minha competição-alvo? Começando o treinamento e visando a competição-alvo, treinando 3 vezes por semana. Provavelmente eu consigo uma boa classificação em regional, mas dá para partir para o estadual treinando 3 vezes por semana? Os senhores têm essa visão, os senhores têm essa experiência, né? Provavelmente não. Mas se eu tiver um atleta que só pode treinar 3 vezes por semana e quer participar de competições e ter alto rendimento, funciona eu aplicar essa coisa para ele? Eu faço um treino leve, depois eu faço um treino pesado, um treino de 80%, de 90%, para compor desgaste e recuperação? Não, nesse caso não. Quem treina 3 vezes por semana, geralmente treina segunda, quarta e sexta. É mais ou menos isso? Ou terça, quinta e sábado. Então, se ele tiver um treino de 80%, 90%, deu desgaste bom, ok? Só que o próximo dia dele é um dia de folga. E ele recupera. Não é verdade? Aí ele volta a treinar, ele treinou na segunda, ele volta a treinar na quarta. Na quarta, outro treino forte. Não, desculpa. Aí na quarta-feira, eu vou aliviar um pouquinho, porque o CC Merino falou que depois de uma sessão de treinos fortes, eu tenho que ter treino recuperativo.
Sim, se treinar todo dia. Mas se ele treinou na segunda, descansou na terça, ele recuperou. Não tem porquê na quarta-feira ter um treino leve. Ok? Então, essa variação da composição do treino, ela é necessária quando a frequência de treino é alta. Então, a minha curta e grossa recomendação para quem treina 3 vezes por semana e quer ter desempenho competitivo, tem que treinar forte os 3 dias. Porque esse treino dá desgaste, o dia de folga subsequente dá recuperação e provavelmente supercompensação. Não é verdade? Então vejam que esse grupo que eu estou comentando é um grupo que tem uma frequência de treinamento semanal muito elevada, ok? Vamos lá. Agora, um microciclo de choque, uma semana de choque. Essa semana de choque tem a finalidade de desgastar. Como é que seria o perfil de uma semana de choque? Vamos lá, ó. Lembrando que aqui eu tenho os perfis das cargas. Vamos abrir um pouquinho mais rápido, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dias de 7, 5 dias de 7 cargas de choque. De 80, 90, 100, 80, 90. E 2 dias só de dias mais de cargas recuperativas, de 60% e 0%. Percebeu como mudou o perfil dessa semana aqui? O que eu espero que aconteça com o desempenho do meu atleta quando eu planejo treinamentos dessa forma? Olha só, que haja um acúmulo muito grande de desgaste, né? Se eu tivesse aqui o ordinário da semana passada, o meu desgaste chegaria mais ou menos por aqui. O desgaste seria muito aquém do que o desgaste promovido por 5 dias de cargas de choque. E só me restam 2 dias para terminar a semana. Eu dou cargas de recuperação. Só que essas cargas de recuperação, elas não são capazes de promover a recuperação pretendida, muito menos a supercompensação. Então, qual que é a finalidade de uma semana de choque? Quando ela terminar, eu ter o meu atleta desgastado. Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui com os senhores, vou voltar um pouquinho nessa. Quando termina a semana, tá bom? E começar a segunda-feira da semana que vem, tá bom? Então, eu dei um treino todo, uma semana toda de treinamento, numa semana ordinária. Chegou segunda-feira da semana seguinte, primeiro dia, porque aqui é uma continuidade, né? Chegou segunda-feira da semana seguinte, você pergunta para o seu atleta, oi, como é que você está? Está se sentindo bem em relação aos treinos da semana passada? Ele fala assim, sim, estou me sentindo bem, ó, não estou dolorido nada, estou em ordem, estou me sentindo bem, estou disposto. Ótimo! O treinamento cumpriu a finalidade, porque eu pretendia ter uma supercompensação ao longo dessa semana. Agora, quando eu faço um microciclo de choque, quando eu chegar na segunda-feira, você faz a mesma pergunta para o seu atleta. E aí, como é que você está hoje? Segunda-feira, depois de uma semana de carga de choque, depois de uma semana acumulando, ele fala assim, como é que ele vai responder essa pergunta? Ele vai falar que está bem, que está mais ou menos, ou que está quebrado? Ele vai falar que está quebrado. Por quê? Porque realmente eu pretendia que ele estivesse quebrado. E qual vai ser a nossa resposta? Oba! Acertei na dose do exercício. Porque se você planejou uma semana de choque e o seu aluno começa a próxima semana dizendo, tô bem, não senti nada, ó, não tô nem dolorido, os treinos não surtiram resultado. Essa semana toda de treinamento não surtiu resultado. Porque a expectativa de um treinamento de choque, de uma semana de choque, é conduzir desgaste tal que ele não tenha recuperação. Veja bem, eu não estou falando de que eu vou lesioná-lo, eu não estou falando que ele vai ficar machucado, eu estou falando desse desgaste. Ou você sente, ó, porque aqui ainda dói um pouco aqui, ó. Caramba, né? Perceberam? Ele tem que entrar para a semana seguinte desgastado. Então aí entra a experiência dos senhores. Qual o volume, qual a intensidade que vai ter essas minhas aulas
para que eu produza esse resultado de desgaste. Agora eu pergunto, o que vai acontecer na semana seguinte aqui? Que tipo de treinamento eu coloco na semana seguinte? Vamos lá, um treinamento de choque? Um treinamento normal? Ou um treinamento recuperativo? Eu vou colocar um treinamento recuperativo. Eu vou passar esse de choque outra vez aqui, ó. Eu coloco um treinamento recuperativo na semana seguinte, uma semana de choque. Por quê? A semana recuperativa, ela tem um estímulozinho só médiozinho, tal, de 70%, depois ele tem 2 dias recuperativos, um médiozinho só para soltar um pouquinho mais e 4 recuperativos, ou seja, de 7 dias, 5 são com cargas recuperativas. Percebeu como esse perfil da semana recuperativa, ele é mais leve, ele é mais brando, tentando orientar justamente o quê? O desgaste? Não, a recuperação. E aí eu tenho o meu atleta que eu recebi no início da semana bem desgastado, mas devido a essas carguinhas de perfil recuperativo, eu termino a semana com uma supercompensação excelente. Então, quando chegar no final da semana, eu pergunto para o meu atleta, dentro dos vários testes, dos testes de controle que eu tenho que fazer ao longo do treinamento. E aí, como é que você está ao final dessa semana? Pô, Cecê, estou me sentindo bem. Às vezes você não precisa nem falar, você faz uma brincadeira, você faz uma atividade lúdica. Quando as crianças estão cansadas, quando os jovens estão cansados, eles dizem, vamos, hoje é brincadeira do quê, Cecê? É verdade? Agora, quando os moleques estão, Cecê, vamos lá, faz aquela brincadeira. Não muda o perfil, tá? Porque eu sei que eles supercompensaram, ok? Vamos lá, vamos andar mais. Eu vou mostrar para os senhores aqui, existem vários microciclos, tá bom? Eu estou mostrando alguns só. Existem vários microciclos, a gente não tem tempo de mostrar todos. Mas esse aqui eu queria mostrar, ó. É um microciclo, ou seja, é uma semana pré-competitiva, do tipo para competição curta. Então, se aplica para o judô, aplica para quem vai fazer uma corrida de 10 quilômetros, ok? Então, eu tenho a competição aqui, por exemplo, no domingo. E como é que eu posso treinar na semana anterior? A competição. A intenção é essa, ó. Eu criar 2 dias de cargas, uma carga de choque e uma carga ordinária, 80% e 90%, e outra fase recuperativa. Lembrando, se é período competitivo, eu estou perto da competição alvo da competição secundária, ok? Nessa época do treinamento, nesse dia, nesse mês do treinamento, se eu olhar para cima, qual é o comportamento da curva de intensidade e da curva de volume? A intensidade é elevadíssima, porque eu estou a uma semana da competição. E como é o comportamento da curva de volume? É bem baixo. Então, tudo que eu treinar aqui será de altíssima intensidade, de altíssima especificidade e volume muito baixo. Então, o treinamento pode ser de 1 hora, o treinamento pode ser de 40 minutos, ok? Altíssima intensidade e volume baixo, ok? Nessa parte aqui. E aí, nesse treino de recuperação, eu poderia, quer ver? Foi algo que o Cecê, esqueci o nome dele, lá, Cecê Kodansha, lá da Bahia, nos comentou. Cecê, seria uma ótima fase também para comentar sobre as regras. Ó, vocês vão... Porque os exercícios serão Alberto Ventura. Isso, Cecê. Obrigado. Desculpe da minha falha da memória. Aqui, Cecê. Uma ótima oportunidade para treinar as regras. Por quê? Eu não posso treinar forte nesses dias aqui. O treino tem que ter treino. Vamos treinar um pouquinho de tipo rápido. Vamos treinar um pouquinho de sequências dos golpes. O que simula defesa e a gente... Você vai enfrentar um adversário canhoto. Eu não vou ensinar a treinar com canhoto, porque isso eu treinei ao longo do mês, ao longo da temporada, mas eu vou recapitular aqui. E a regra, Cecê, seria uma oportunidade de rememorá-la aqui, ok? Então, esse tipo de semana pré-competitiva, ela é muito importante. E se vocês não façam isso
sozinho, ok? Porque eu sei que eu tenho uma heterogeneidade muito grande de pessoas assistindo o grupo. Não faço isso sozinho. Se tiverem o apoio de um nutricionista, eu poderia fazer o seguinte, quer ver? A dieta desses 2 primeiros dias ser uma dieta hipocalórica. E a dieta desses 5 dias, 5 dias, né, restantes, ser uma dieta hipercalórica. Qual que é a finalidade disso? Na medida em que eu faço esses 2 treinos de muita intensidade, tá bom? Eu vou ter um desgaste físico típico, tá bom? Agora, se nesses 2 dias eu tiver uma dieta hipocalórica, aquelas pilhas energéticas que eu comentei com você, lembra? Que fica no músculo, que fica lá no fígado, elas não vão ser repostas. E isso vai fazer com que aumente mais ainda o desgaste. Tá bom? E aí vai chegar a terça, a quarta-feira, aí eu tenho uma dieta hipercalórica. Não é hipergordurosa, por isso é que não é dieta hipergordurosa, por isso que um nutricionista precisa estar fazendo esse processo com os senhores. Não façam sozinho isso, tá? Procurem Mas só para comentar com os senhores que eu adiciono ao desgaste físico do treinamento um desgaste nutricional. Veja bem, por isso que não é privação de alimento, não é pular refeições, é dar uma adequada alimentação para o meu atleta, só com algumas... Tem um percentual certo lá, quanto que vai restringir de carboidrato e tal, para essa pessoa, uma dieta hipocalórica. E aí você tem um aumento do desgaste sem eles treinarem muito. Percebeu? E aí, quando entrar nessa fase recuperativa, a supercompensação, deixa eu ver se tem aqui, a supercompensação vai ser muito grande para a participação lá na competição. Ok? Vejam como tem estratégias possíveis, ok? Professor, deixa eu fazer uma perguntinha rapidinha aqui, não sei se o senhor permite. O senhor está falando desses treinamentos específicos, tudo isso aí é a parte em pé, ou já está acrescentando também a parte de solo? Tudo, Cecem. Tudo. Treino de alto rendimento, os treinos mais puxados, mais duro, tudo é dividido, mais ou menos, vamos supor assim, 1 hora em pé, 1 hora em chão. Como é que é feito isso? Eu acho que essa resposta, Cecem, eu mostrei um quadro, acho que na aula 2, em que eu falava sobre o percentual da preparação física, da preparação tática e da preparação técnica no período básico, no período básico do específico, no básico do preparatório, no básico preparatório, no específico do preparatório e no competitivo. Lembra? À medida que eu ia chegando perto da competição-alvo, chegando perto do período competitivo, eu ia aumentando a participação do tático e diminuindo a participação do físico. Para responder bem rápido para o senhor, porque é uma pergunta que exige uma resposta muito, muito longa. Por exemplo, o senhor conhece qual é a dinâmica de uma luta de judô? Há um estudo que eu não citei até agora, mas a sua pergunta me facilita, e eu posso citá-lo, sem Emerson Franchini, que diz que uma luta de judô, ela é uma alternância de troca de pegada, entrada de golpe, chão e matê. Isso se repete até atingir o ippon ou até atingir o término da luta, ok? Então, eu não lembro de cabeça aqui, agora vamos ver se depois eu pego isso, se eu não me engano é mais ou menos assim. Quando fala Jimê numa luta, a gente tem 40 segundos de combate, troca de pegada, entrada de golpe, em torno de 10 segundos de neuazá e depois retoma. Essa é a dinâmica de uma luta de judô em termos de shiai, tá certo? Então, quando chegar no período competitivo, Cecem, por exemplo, eu acho que não dá mais para fazer, principalmente do meio do competitivo para frente. Vamos treinar só em pé, agora vamos fazer treino só de neuazá. Na minha opinião, o randori de um período competitivo precisa ser já dentro dessas características. Atenção já, randori, rápido, forte, intenso, quando eu apitar, já roda
rola pro chão, e luta no chão, luta no chão, luta no chão. Apito, que deu 10 segundos, luta no chão, levanta e começa a luta no Tatiwazá. 40 segundos, luta. Apito no chão, porque a alternância de 40 segundos de Tatiwazá, 40 segundos de Newazá, essa dinâmica é o que eu uso lá na luta. Percebeu? Isso é o princípio da especificidade. Ok? Então, é um pouco difícil eu falar para o senhor qual será o tempo de 1h30, de 2, 30 minutos de Newazá, mas eu acho que o principal, Cecem, é a gente percebendo que na evolução dos períodos eu vou aumentando a especificidade. Ok? Eu não acho que no período competitivo, por exemplo, dá para ter aquele treino de Newazá em que um fica de costas para o outro, fala, atenção, a gente vira e começa a fazer as passagens de Newazá. Não, já tem que, atenção já, um já está dentro da guarda do outro, ou já simular a queda e a passagem. O Sensei Silvio Tardelli faz muito isso. Ele faz o Chikome, o Sensei Silvio Tardelli faz o Chikome de passagem, de Tatiwazá para Newazá. Isso é especificidade. E esse conteúdo precisa estar sendo preenchido ao longo da preparação. Tá, Cecem? Desculpa, eu sei que o senhor queria um pouquinho mais, mas o tempo aqui é exíguo, né? Mas foi esclarecedor. Muito obrigado pela sua explicação. Imagina, estamos juntos. Obrigado. Bom, a gente viu aqui, até agora, as semanas de treinamento, as composições da semana de treinamento. Vamos ver agora a composição e obviamente, era a próxima transparência aqui, né? Os conteúdos são específicos. Tem que ser tudo próprio do judô, ok? Senhores, vamos fazer uma pausinha para o café, tá bom? Ichi, Sanshi, Go. Beleza? Terminou a pausa para o café, vamos em frente. Agora a gente vai falar do mês de treinamento. Eu já sei fazer agora uma semana de treinamento. Agora eu vou juntar essa semana, com essa, e vou fazer 4, e vou fazer um mês de treinamento. Eu não preciso nem falar que essas semanas de treinamento elas precisam estar harmonizadas. Lembra que eu comentei que as fases de treinamento são interdependentes, interrelacionadas e interatuantes? Agora a coisa vai ficar muito mais evidente. A primeira semana vai ser boa quando ela me preparar para a semana seguinte. A semana seguinte vai ser boa quando ela fizer uma progressão para a semana anterior e me preparar para a semana posterior. Ou seja, dessa forma contínua, eu vou evoluindo na minha aptidão, tá bom? Então, a gente chama esse mês de treinamento de mesociclo, tá bom? E mesociclo nada mais é que um período de 4 semanas. Lembra que mês, né? Um mês, 4 semanas. E mesociclo é uma curva média. A gente tem a curva pequenininha, que é o microciclo, e a curva média, que é o mesociclo, tá bom? Vamos lá. Vamos falar do mesociclo, do mês de treinamento mais elementar, mais básico que tem, que é o mesociclo básico de desenvolvimento, mesociclo básico, tá bom? Da fase básica, ou seja, do período preparatório. Como que essa semana, como que esse mês é composto? Presta atenção aqui. Esses quadradinhos aqui são semanas de treinamento. Primeira semana foi um treinamento ordinário. Lembra como é que era? 70, 70, 70, 60, 50, tanto. Lembra? Essa sequência não precisa gravar, não. Eu gravei porque de tanto falar. A primeira semana ordinária é seguida de outra semana ordinária, que é seguida de uma semana de choque e é seguida de uma semana recuperativa. Então, esse é um mês que eu tenho que planejar. O que eu espero nesse mês? Olha só, se eu for analisar as curvas de cada semaninha, o que eu vou ter? A curva de uma semana ordinária vai me dar um desgaste e na própria semana uma recuperação. Aí, a semana seguinte, já é uma semana que vai exigir uma carga maior, porque o meu atleta melhorou de uma semana para outra. Mas ele vai ter um desgaste, uma recuperação e uma supercompensação na mesma semana ordinária. Agora, acumulativamente, ele já melhorou bastante. Ele deve suportar uma semana de choque. Então, eu vou ter, na semana de choque, uma carga maior que as anteriores, mas eu vou ter uma carga que vai orientar tão forte
que é uma carga que vai orientar o desgaste e uma pequena recuperação, uma recuperação incompleta. E aí eu termino esse mês de treinamento com a semana recuperativa, que vai ser a semana que será composta por cargas mais leves, de 60% para baixo, orientando a recuperação e a supercompensação. Ou seja, finalizando, então, um mês de treinamento, eu espero ter aumentado, elevado de onde estava para onde chegou o nível de aptidão do meu judoca. Essas são várias pequenas ciclos, chamados microciclos, que, na verdade, vão compor, então, o perfil desse mês básico de desenvolvimento, que seria esses 3 primeiros blocos causando o acúmulo de desgaste, essas 3 primeiras semanas causando acúmulo de desgaste, e a última semana do mês fazendo a supercompensação. Olha aqui o princípio da supercompensação novamente, ó. Desgaste, 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 recuperação. Não é verdade? Estão vendo como as coisas estão se juntando agora? E aí, a gente entra... agora eu vou responder um pouquinho aquilo que o senhor tinha me perguntado, Cecem, anteriormente, agora alguns minutos anteriores. Foi mais ou menos isso, né? Aí o senhor me pergunta assim, e qual é a orientação de carga? Quanto que eu devo colocar de carga, né? A metodologia vai fornecer para os senhores alguns parâmetros, que são esses números aí, de quanto deve ser evoluído de carga de uma semana para outra. Até esse segundo aqui, como é que o senhor calcula o que vai ser feito de carga para a semana seguinte? Qual vai ser o aumento? Geralmente a gente joga, a metodologia prevê um aumento, um percentual de carga de uma semana para outra. E são esses números aqui. O que são esses números aqui? Esses números, diferentemente do microciclo, diferentemente da sessão de treinamento, né, que 70% é uma carga média, né? Esses aqui não são os nomes deles, não. Se eu somá-los, esses 4 números aqui, sabe quanto dá? 100. Se eu somar esses 4 números aqui, dá 100, ou seja, 100%. Quando eu falo que na primeira semana eu vou ter 22%, significa o seguinte: de toda a carga mensal, de toda a carga que o meu atleta vai ser submetido no mês, 22% vai ser feito na primeira semana. De toda a carga do mês, 28% vai ser feita na segunda semana. 32% de toda a carga mensal vai ser feita nessa semana de choque, e 18% da carga mensal desse aqui, ó, dessas 4 semanas aqui, vai ser feita nesse período, nessa semana de recuperação. Então, agora a gente entra numa parte que vai impactar. A gente, culturalmente, não estamos acostumados, habituados, organizados a fazer anotações. Eu provoquei os senhores nas aulas passadas. Quanto que os senhores fizeram de exercício na semana passada? Quantas repetições, quantas abdominais, quantas ulticomes na semana passada? A gente não sabe, porque a gente não controla. A partir de hoje, Cecem, vai ter que controlar se eu quiser adotar essa metodologia. Vamos traduzir isso para a prática. Sair do país, Alice dos Países das Maravilhas, e descer para a prática. O que seria isso na prática? Veja bem, essas são as minhas orientações. Então, eu tenho uma primeira orientação de treinamento, que é olho para cima, vejo a curva de volume e de intensidade. Desço, e aí eu vejo a expectativa da minha semana. Essa semana será ordinária, eu já tenho um perfil de carga. Essa semana será de choque, ok? Eu vejo o perfil de carga. E aí eu vejo a quantidade de exercícios que eu tenho que fazer nessa semana. Então, por exemplo, vamos pensar em flexão de braço, por exemplo. Tá bom? Eu vou colocar uma tabelazinha embaixo aqui. Vamos pensar em flexão de braço, que é um exercício que o judoca agora adora fazer. Eu pergunto para os senhores, quantas flexões de braço os senhores fizeram na semana passada? Duvido que os senhores tenham essa resposta. E terão muito menos a resposta de quantas flexões de braço fizeram em um mês. E muito menos saberão quantos são 22% de tudo que a gente fez de flexão de braço para semana toda. Mas a partir do momento que a gente começar a organizar, anotar, registrar
os resultados de treinamento, os resultados não, a proposta de treinamento e o que foi ou não executado, eu começo a ter facilidade para fazer isso daí. Então, vamos lá. Eu vou passar como que é a teoria, depois eu falo como é que eu chego nesse número aí. Eu já fiz alguns cálculos, porque eu já ministro isso há muito tempo, e, por exemplo, eu fiz um cálculo de que eu executo 1.910 repetições de flexão de braço, tá bom? De flexão de braço por mês. Por mês. Eu já fiz esse cálculo. Então, na temporada passada, eu anotei tudo e tal, e vi que eu faço 1.910 flexões por mês. Na primeira semana, que é uma semana ordinária, eu vou ter que fazer 22% de 1.922. Usando uma calculadora simples, então, eu vou agora dividir quanto dos 22% de 1.910 eu vou distribuir ao longo da semana aqui, tá? Lembrando que o microciclo ordinário, a semana ordinária é 70, 70, 70, 60, 50, 40, 20, tá bom? Então, vamos lá descer para a tabela aqui, ó. Eu vou ter que fazer 22% de 1.910, que isso, na primeira semana, representa 420 flexões de braço. E eu vou ter que distribuir 420 flexões de braço em 7 dias da semana. Então, eu, Paulo Merino, distribuí da seguinte forma. As 420, que são 22% do total do mês, eu dividi 90 flexões na segunda, 90 na terça, 90 na quarta, 70 flexões na quinta, 50, 30 e 0 nos últimos dias subsequentes. Ok? Agora vamos fazer a segunda semana. A segunda semana é uma semana ordinária também. Só que é uma semana que vai exigir agora 28%. Eu vou aumentar 6% de carga, ó. Vai haver um aumento de 6% de uma semana para outra. Pergunto, como é que os senhores faziam antigamente a evolução de carga de uma semana para outra? Vamos lá. Aumentamos, então, na segunda semana de 22% para 28%, mas ainda é ordinário. 70, 70, 70, 60, 50, 40. Vamos lá. Então, 28%, que é o reservado para essa semana aqui, de 1.910, são 535 flexões. Então, eu vou ter que distribuir em 7 dias 535 flexões. Eu, Paulo Merino, distribuí dessa forma. Se fosse um outro sensei, ele poderia distribuir essas 535 flexões de outra forma. Ele poderia colocar aqui, por exemplo, 120, 120, 120 e aliviar um pouco mais aqui. Pode ser. Aí entra, senhores, a experiência que o professor tem, aliado à metodologia. Ok? Então, tem senseis que gostam de dar um choque bem grande, né? De dar um desgaste muito grande. Outros são um pouquinho mais conservadores. Outros, o público não está tão bem treinadinho como o público do ano passado, como meus atletas do ano passado. Então, ele vai dosando isso. Eu, Paulo Merino, dividi dessa forma. Ok? Vamos, acho que os senhores pegaram a dinâmica aí, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Agora a gente chega na terceira semana, que é uma semana de choque. Tá? A semana de choque tem 80, 90, 100, 60, 50, 40, 20. Ah, desculpe aqui, viu? Aqui eu utilizei... Ah, desculpa. Eu pus esse apoiozinho aqui, mas eu não completei, ó. Essas últimas 3 estão erradas, ó. O microciclo de choque, lembra? A semana de choque é 80, 90, 100, 90, 80, 60, 20. Então, aqui, ó, desculpa, aqui não é 60, 50. São cargas de 90% e 80%, hein? Desculpa, aqui tá errado. Tá bom? E, vamos lá, na terceira semana, então, eu tenho um aumento de 4% da carga, ó. Então, totalizando 32% de tudo. Então, na terceira semana, eu vou fazer 32% de tudo que eu fizer no mês, que dá 610 repetições. Tá bom?
Então, eu faço 100 repetições no primeiro dia, 100 repetições no segundo dia, 130 no terceiro dia, 110 no quarto dia, 100 no terceiro, e aí reduzo aqui. Ou seja, as 610 repetições foram distribuídas dessa forma, respeitando o que eu tenho de expectativa de carga de choque, de perfil para aquele dia. Tá certo? Então, na segunda-feira, eu tenho uma previsão de 80%. O dia seguinte será uma previsão de 90%. Será mais, por isso que eu tenho que aumentar. Perfeito? Então, agora, veja bem, para fazer uma sessão de treinamento, o que eu olho? Primeiro, curva de volume e intensidade. Curva da questão da especificidade. Esse exercício vai ser mais ou menos específico. Tenho que olhar o quê? Qual o perfil de carga desse mês? Tenho que olhar qual o perfil de carga desse dia. E a partir daí eu começo a bolar os exercícios. A partir daí que eu vou ver se eu vou fazer flexão de braço, abdominal, randori, neuazá. Eu vou ver se eu estou na fase de preparação física ou mais de preparação técnica, tal e tal e tal. Então, senhores, eu estou mostrando para os senhores que o exercício, a forma do exercício, se vai ser flexão de braço, abdominal, é a última coisa que eu penso. Eu tenho que obedecer essas regras todas e a partir daí eu vou planejar a aula, tá bom? E só para não deixar sem respostas aqui, a quarta semana de treinamento, né? Ela vai prever 18%, né? 18% de toda a carga mensal. Isso me refere a 340 flexões de braço na semana, que eu dividi dessa forma aqui. Perceberam? Tá bom? Eu vou passar um outro exemplo agora, por exemplo, de Uchikomi. Só que agora eu não vou ser tão didático, tá bom? A gente vai ganhar um pouquinho mais de tempo. Por exemplo, Uchikomi, no mês básico de desenvolvimento, que são 4 semanas, em que eu tenho uma semana ordinária, outra semana de choque, uma semana recuperativa. Eu vou pensar agora em quanto que eu vou fazer de Uchikomi. Eu, comigo, já fiz as minhas contas aqui de outros anos e eu percebi que eu vou fazer, em um mês, 4.364 repetições, tá bom? Por quê? Porque na primeira semana eu tenho que fazer 22% da carga mensal. 22% de 4.300 são 960 repetições. Ou seja, segunda-feira 200, terça-feira 200 e quarta-feira 200. Por que eu repeti a carga? Porque a primeira semana desse meu mês aqui é uma semana de treinamento ordinário. Lembra como é que é o ordinário? 70, 70, 70. Pode ter um pouquinho de variação, né? Mas as cargas são muito parecidas. Se quiser fazer uma variaçãozinha nisso, pode. Mas as cargas de treinos de 70%, 70, 70, 70 são parecidas. Depois eu pego o quarto dia de uma semana ordinária, que é 60%, né? Aqui, ó, 150. Aí eu vou diminuindo as repetições de acordo com essa semana que eu estou. Segunda semana de treinamento é ordinária também, só que com aumento de carga, 28%. Passo para 1.200 repetições na semana, que eu vou ter esse perfil aqui. Eu não vou falar para ganhar um pouquinho de tempo, os senhores estão vendo. Aí eu entro na terceira semana, que é uma semana de choque, 32% da carga mensal, que corresponde a 1.400 entradas na semana. Eu vou ter 250, 270, 310. Lembra? Porque é 80, 90, 100. Depois eu tenho 90, 80% da carga com 80, 90% do perfil, fazendo então 270. Percebeu como é que a gente vai compondo a carga de treinamento e como que a metodologia vai me dando opções para eu fazer essa progressão de carga, tá? Eu estou preocupado que eu já estou praticamente com 1h40 de curso, mas os senhores viram como esse assunto aqui da aula de hoje, ele é complexo. E eu queria fazer isso aqui como um dos assuntos da aula 3. Não ia ter como mesmo. Vamos lá. Então, seria uma forma mais didática de explicar. Vamos ganhando tempo. Então, vamos lá. Existe um outro tipo de mês, né?
um outro tipo de mês de treinamento que a metodologia fornece para nós, que é o mês básico de desenvolvimento, só que agora é da fase específica. Quando eu terminei a fase básica do preparatório e entrei para a fase específica, né, do preparatório, esse seria o perfil de carga. Ele só inverte as duas aqui, ele já começa mais forte, aí ele dá uma segunda carga na semana, agora é um mês, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, certo? A gente está falando de um mês de treinamento. Na fase específica, lembra, o que eu tenho lá em cima? A intensidade subindo. A intensidade subindo. Então, o perfil do exercício vai ter que ser sempre com muita intensidade, com muita especificidade. Então, e aqui só tem uma inversão desses dois, referente ao que foi feito passado no mesociclo de desenvolvimento da fase básica, né? Anteriormente. Na fase básica eu tinha 22 e 28, 32. Na fase básica eu tinha 22%, 28 e 32. Aqui na específica eu tenho 28 e 22. Por que essa mudança? Porque, veja bem, eu faço um treino mais forte na primeira semana, com 28% da carga mensal. Aí eu faço um treininho mais leve na segunda semana. Isso vai fazer com que eu não me desgaste tanto. Por quê? Porque o treinamento aqui de choque vai ser muito pesado. Na verdade, não é pesado. Na verdade, quando eu faço a semana anterior um pouquinho mais leve, eu crio condições objetivas para que esse treinamento seja repleto da especificidade de uma fase específica, que é o quê? Aumento da velocidade. Se o indivíduo estiver cansado, se o atleta estiver cansado, ele até vai tentar ser veloz, mas ele não consegue ser veloz. Se ele tentar ser veloz, ele vai ser um atleta muito resistente na velocidade, mas não será um atleta veloz. Por isso é que quando chega no período específico, a semana que antecede o choque tem uma carguinha um pouquinho menor. E aí segue com uma carga de recuperação. Tá bom? E aí eu fecho esse mês básico de desenvolvimento da fase específica. Desculpem muitos nomes, desculpem muitos números, ok? Mas essa, como eu comentei, é a aula mais pesada em termos de conhecimento, mas é quando a gente sai do país das maravilhas e toca o chão do dojo, tá bom? E aí, eu vou terminar essa questão aqui dos meses de treinamento. Lembra que eu comentei no início da aula que existe um período no meio, uma época bem no meio do período competitivo, em que eu tenho um aumento de volume e que eu tenho uma redução pequenininha da intensidade, mas a intensidade diminui um pouquinho, 5%, continua elevadíssima, mas eu tenho um aumento de volume, lembra? Então, nessa época, que estamos lá no período competitivo, eu vou aplicar esse mês pré-competitivo. Então, a minha competição está aqui na frente, né? E no meio do período competitivo, eu vou aplicar esse mês aqui, ó. Olha do que ele é composto. Ele é composto, obviamente, de 4 semanas, mas ele é composto de uma primeira semana de choque, em que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer desgaste, e vai recuperar um pouquinho só. O atleta vai ficar aqui embaixo. O que tradicionalmente, durante toda a temporada foi feito? O que vinha depois de um treinamento de choque? Fiz o treinamento de choque uma semana. O que vem depois do treinamento de choque? Uma semana recuperativa. Não é verdade? Porque eu sei que ele termina. Só que quando eu chego no competitivo, o meu atleta já evoluiu tanto, que eu faço o seguinte: eu faço um segundo treinamento de choque, seguido, uma semana seguida. E vai fazer com que aquele desgaste que eu tive, na semana passada, seja acumulado e aumentado, vai chegar até aqui embaixo. E aí eu sigo com 2 semanas de carga recuperativa, com microciclo, com semanas recuperativas, porque sim, a supercompensação vai ser muito grande, porque a gente deu tanto o choque, como a gente proporcionou a recuperação. Percebe? Então, uma única vez, em toda a temporada, os senhores fizeram uma periodização de 4 meses, 5 meses, 6 meses, única semana, único mês que vocês vão ter, depois de um choque, outro choque, vai ser bem no meio ali do competitivo. Por quê?
porque o judoca aguenta. Se eu fizer essa dinâmica de choque numa semana e choque na semana posterior, em qualquer outra fase anterior, no preparatório, no início do competitivo, ele quebra, ele lesiona, porque ele não aguenta tanta carga. Agora, os senhores também precisam dosar muito bem essa carga para a gente poder não lesionar o nosso atleta. Muita responsabilidade nela. Mas viram essa outra forma de manuseio, né, dela, das cargas? E chama atenção quanto a esse mesociclo, esse mês pré-competitivo, tá bom? Eu tenho que planejar muito bem ele, eu tenho que saber onde que a competição está. Provavelmente eu faço assim, a competição-alvo está aqui, ó. Nessa semaninha anterior a ela, eu faço pode ser aquela semana pré-competitiva, que eu já falei para os senhores anteriormente. Lembra? Que era uma carga forte lá na segunda e na terça-feira, e depois os treinos mais leves. Então, competição, semana pré-competitiva, mês pré-competitivo, e aí eu começo a planejar o treinamento. Então, o treinamento, por incrível que pareça, ele começa da competição-alvo para trás. Quer planejar uma competição, um treinamento para uma competição, vê onde ela vai ocorrer e planeja dela para trás. Começa assim, uma semana antes, uma semana naquela semana pré-competitiva que eu falei para vocês anteriormente, um mês desse aí do mesociclo pré-competitivo, e aí a gente faz os períodos e tal. Eu não começo a preparar, planejar do início para frente, é da competição para trás, tá bom? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ufa, senhores, eu acho que a gente vai chegando ao final dessa aula de hoje. Desculpe, passei bastante do tempo, mas os senhores viram que o assunto é denso, né? Devido ao avançar do horário aí, eu vou suprimir as perguntas, eu acho que os senhores me entendem, e eu vou fazer aí um convite, tá? Quem está gostando desses assuntos todos que eu estou apresentando aqui, é o professor Braulio Branco, não o conheço, passei a ser admirador dele por ver algumas lives dele, inclusive uma particularmente que foi feita lá pelo pessoal do litoral da 11ª Delegacia Regional. Ele deu uma palestra, foi 1 hora e meia, e ele entende muito sobre tudo isso que eu estou comentando aí. E ele vai reunir um grupo de outros pesquisadores também que entendem muito sobre essa questão de periodização, tá bom? É óbvio que o nível que eles vão discutir essa periodização vai ser bem mais elevado do que o meu, vai ser bem mais técnico. Eles são pessoas que fizeram doutorado nessa área, conhecem muito. O meu linguajar aqui foi muito de fácil acesso, e eu fiz isso de propósito. Foi pouco profundo, mas aí fica a dica para quem quiser entender um pouco mais. Vai ser dia 24 e 25 de abril. É cobrado, aí os senhores avaliam se o investimento vale a pena. Mas eu acho que é uma boa proposta para quem quiser dar continuidade sobre esses assuntos, e vai ser falando sobre periodização, né, tal, de judô e de jiu-jitsu, tá bom? Bom, senhores, eu acho que a gente falou muito, eu sinto, foi meio que uma violência aí mental de muitas informações. Eu acho que esse vídeo ele pode ser assistido novamente outras vezes, para os assuntos serem sedimentados. Coloco à disposição algumas metodologias, algumas literaturas do professor Emerson Franchini. Não estou com os livros aqui, provavelmente amanhã eu os fale. O professor Estélio Dantas também é uma pessoa que tem livros que fala sobre esse assunto específico que eu comentei. Isso que eu comentei na aula 4 de hoje geralmente não é tratado em livros. A literatura é muito restrita que fala sobre esse nível de profundidade desse assunto tratado hoje. Bom, senhores, espero que os senhores... Gregório, coloca a lista de presença aí. Se tem alguém... Eu acho que eu devo ter dado curto-circuito na cabeça dos senhores hoje aí, né? E uma última dica. Enquanto o Gregório vai meu fiel escudeiro aí, vai me colocando a lista de presença, eu queria falar para os senhores o seguinte. Eu sei que hoje os senhores não sabem quantos Utikomas os senhores fizeram no mês passado, no ano passado, para fazer os cálculos. Então, faça o seguinte.
Pega no papel mesmo e fala assim, o que seria uma ótima semana de treinamento ideal, ok? E veja lá quantos ticômios os senhores indicaram para os seus atletas, ok? E aí, então aí eu vou ter um cálculo da semana. Então, o que seria um treino ideal, né? A primeira semana seria um treino ordinário. Então, o que seria um treino ideal na segunda, na terça, na quarta? Faz o cálculo de quantos uticômios foram feitos. Aí eu não sei se vai ser uticômio de Neuazá, uticômio de em pé, Tatiwazá, não sei. Os senhores fazem essa conta, ok? E aí os senhores têm o perfil da semana. O perfil da semana, por exemplo, no mês básico de desenvolvimento, lembra quanto que era? Era 22%. Então, essa semana aqui, o que eu fiz de quantidade de exercício corresponde a 22% do total. Aí eu calculo 28% da segunda semana, eu vou ter quanto de uticome eu vou ter que fazer, segundo a sua vivência, na semana seguinte. Quando chegar na semana de choque, se eu já sei quanto vale 22%, eu sei quanto vale 38%. Aí eu faço o cálculo. Isso aí vai facilitar um pouco para os senhores terem alguns parâmetros iniciais, ok? E outra questão que eu queria comentar, se não eu esqueço, peraí, eu comecei a falar, peraí que me deu branco agora, peraí. Me lembrei. Os senhores devem estar se perguntando, poxa, Zezé, como é que eu faço isso para randori? Randori numa sessão são 5 randores. Então, como é que eu faço 4% de 5? Difícil, né? Nesse caso de randores, ou no caso que os senhores tenham variáveis, né, ou treinos com quantidades pequenas, por exemplo, 5 randores, 6 randores, o que eu faço então? Eu não trabalho o cálculo que eu vou ver, tantos por cento, 22%, 80%, 22%, 28%, eu não trabalho com a quantidade de randori, mas eu trabalho, por exemplo, com os minutos de treino dedicados a randori. Então, por exemplo, se eu fiz 5 randores de 5 minutos, eu tenho, então, 25 minutos. Então, eu substituo, ao invés de o randori, eu substituo por 25. Então, na primeira aula, foi 25. A minha grandeza de randori foi 25 minutos, o tempo que eu me dediquei. Vamos aumentar o volume para a semana seguinte? Então, de 22%, eu passo para 28% na semana seguinte. Se nessa semana, por dia, eu fiz 25 minutos de treino, vai me dar um perfil semanal. Esse perfil semanal, de 22%, eu aumento para 28%. E aí eu distribuo na semana, ok? Então, em termos de randori, utilize o tempo utilizado no randori, ao invés do número absoluto. Ufa! Hoje cansou, hein? Tá bom. Senhores, fazer treinamento de alto nível, formar campeão, não é fácil. Foi a primeira transparência que eu coloquei. Tanto pelos valores intrínsecos, como os valores extrínsecos ao judoca. E os senhores estão vendo uma das setinhas lá, que é o treinador. O atleta, para ter sucesso, precisa ter um bom treinador. E a gente está passando aqui algumas das ferramentas, algumas que os senhores podem utilizar para proporcionar o sucesso competitivo e sucesso de formação do atleta, como que ele saia da competição feliz, né? Ou com o resultado ou com o desempenho dele. Bom, vou parar de falar aqui. Sayonara, felicidades, muito obrigado a todos. E desculpe por ter ultrapassado o tempo. Sayonara, até mais. Obrigado. Um abraço, mestre. Obrigado. Um abraço, Sensei. Sayonara. Um abraço, Sensei. Um grande abraço. Obrigada, Sensei. Domo arigato. Paulo, vai passar.